Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, queria trazer hoje nesse dia para vocês algumas reflexões na qual eu estou trilhando, né? Eu, graças a Deus, tenho a graça de sempre buscar a oração mental, a meditação, mas de certa forma, senti muito no meu coração nesses últimos dias de fazer isso de forma ordenada, né? Então, eu tenho aqui em casa alguns escritos, né, de São José Maria Escrivá, e eu decidi utilizá-los, né, para que eles fossem esse caminho, essa seta, né, para me levar mais próximo de Deus. E hoje, né, durante essa manhã, acordei e busquei fazer aquilo que eu me propus, né, para com Deus. E esse caminho de meditação é uma forma que eu tenho buscado para poder ter um encontro pessoal com Jesus, porque muitas vezes a gente tem tantos afazeres, né? Por exemplo, aqui agora eu estou trabalhando e estou gravando isso, mas estou gravando isso não no intuito de alcançar muitas pessoas, mas de registrar para mim mesmo aquilo que eu estou buscando vivenciar, né? Que de certa forma, muitas vezes a gente acaba deixando de lado, esquecendo, porque de fato a gente medita, a gente reza, mas nem sempre a gente vai lembrar de tudo aquilo que a gente viveu durante esse tempo, né? E são muitos dias com a graça de Deus e muitas vezes a gente acaba se esquecendo disso. Então, bom, vamos lá direto ao ponto, né? Eu busquei e iniciei ontem, né? Como eu disse, esse caminho ordenado no sentido de seguir a cronologia do livro. Sei que o livro Caminho ele não tem uma cronologia, né? Você pode abri-lo, meditá-lo de forma esporádica, meditando ali cada ponto, né? O ponto 1, ponto 3, não tem uma ordem certa. Mas então eu decidi ontem começar do ponto 1 e hoje meditar o ponto 2. Eu vim, né, com essa meditação dentro de mim já do ponto 1, porque é uma frase muito conhecida dele, né? Onde ele nos fala assim, ó: que a tua vida não seja uma vida estéril e útil, deixa rastro, ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor. E eu sempre, né, ontem meditando isso, fiquei muito pensativo, reflexivo, porque quando a gente olha e escuta isso, a gente às vezes não consegue compreender o que o santo quer transmitir para nós, né? Mas São José Maria é conhecido como o santo do cotidiano, né? O santo que buscou viver em tudo aquilo que fazia santidade. E aí ele continua, né? Apaga com a tua vida de apóstolo rasto, viscoso e sujo que deixaram os semeadores impuros do ódio. Incendeia com os teus caminhos na terra com o fogo de Cristo que levas no coração. E aí eu fiquei pensando, refletindo, né? Nada mais do que aquela questão de como é difícil, né? A gente ser útil, a gente deixar esse rastro, como é difícil a gente apagar aquilo que os semeadores mal semearam e muito pela nossa humanidade, né? Muitas vezes a gente está, na verdade, até do lado errado das coisas, né? A gente é os que semeiam as coisas maus, né? Deixam um rastro sujo e acabamos semeando coisas impuras. E fiquei muito reflexivo, né, sobre isso, falando com Jesus e meio que não conseguindo chegar ali numa conclusão, né? Poxa, eu para fazer isto eu tenho que fazer tal e tais pontos, né? Mas entendi que o desejo de Jesus é esse, né? Que nós saiamos de nós mesmos para que nós entremos no olhar, no coração do nosso próximo. E hoje, por isso que às vezes é legal você meditar dessa forma ordenada, né? Hoje a meditação é: Oxalá fosses tais o teu porte e a tua conversação, que todos pudessem dizer, ao ver-te e ao ouvir-te falar, este lê a vida de Jesus Cristo. E aí eu fiquei mais reflexivo ainda, porque uniu, né, o ponto 1 com o ponto 2 no sentido de que ele fala: você está o teu porte e a tua conversação. É a sua forma de agir e a forma de você falar. Que as pessoas vissem, né, e lessem em você que você lê a vida de Jesus Cristo. E aí eu comecei a olhar e ver que para a gente viver, né, sair desta vida estéril, deixar, né, esta complacência, a gente precisa deixar e abandonar a nós mesmos, né? E aí eu comecei a refletir sobre a minha vida, comecei a refletir sobre mim mesmo, né? Poxa, porque graças a Deus eu vou completar 31 anos de vida, e esses 31 anos de vida, por mais que não, né, a gente vai aprendendo muitas coisas. E nesses 31 anos de vida aí, eu observei uma coisa que, pelo menos para mim, é uma coisa muito difícil de deixar, né? Uma coisa muito difícil de deixar esta autocomplacência. A palavra seria essa, né? É como aquela historinha, né, do gatinho que sempre fica lambendo as suas feridas e
não tem coragem de sair daquilo que de si mesmo, né? Sair de dentro dele para poder fazer as coisas com seus outros amigos, gatinhos, porque ele é sempre mais coitado do que o outro, ele sempre tem mais problemas que os outros. Muitas vezes a gente vive a vida dessa forma, né? Eu tava aqui refletindo isso e olhando para dentro de mim mesmo. Quantas vezes eu poderia ter feito a coisa da forma correta, no sentido de deixar aquilo que de certa forma poderia me afastar, né, da graça de Deus, de deixar aquilo que era ruim para poder ficar reclamando, né? Nossa, ai, porque a minha vida é difícil, eu tenho filhos, ganhar dinheiro é difícil, fazer as coisas tão bem complicadas e tal. E a gente se prende, né, nessa lambição de, ai, como eu sou mais coitado que os outros, ai, como eu sofro mais que os outros. E aí a gente não consegue mostrar pro nosso irmão que a gente lê a vida de Jesus, né? Que a gente não só lê porque para que o irmão olhe para nós e veja no nosso porte, na nossa conversação, que nós estamos, né, buscando viver a vida de Jesus, é necessário você deixar isso, né? Abandonar essa dó. Ai, que dó de mim. Ai, como eu sou um coitado. Mas, nossa, isso é muito difícil, irmãos. E, de fato, a nossa humanidade, nosso tempo é um tempo de reclamação, de murmuração. Nós temos tudo ao nosso alcance, tudo. Tudo, Deus nos dá tudo, irmãos. A graça de poder levantar. Quantos de nós aqui deitamos na nossa cama, dormimos, temos chuveiro para tomar banho quente, temos alimento, temos tudo. E nós conseguimos, muitas vezes, ao invés de testemunhar isso, né, de uma forma de gratidão, de olhar para as coisas e falar, Deus, obrigado por isso, obrigado por poder fazer aquilo. Nós deixamos isso e preferimos e optamos por essa murmuração, por essa lamentação, né? Por essa autocomplacência. Isso nos afasta muito de Deus, nos afasta de viver o primeiro ponto, que é ter uma vida útil, né? Não ser estéril. Por que nós somos estéreis? Porque nós preferimos olhar para a nossa vida com dó. Ai, olha como foi difícil, olha como é difícil. E muitas vezes olhar para a vida dessa forma faz com que a gente, em vez de crescer na santidade, a gente retroceda, que a gente ande para trás. E aí, olhando para a gente com esse olhar de dó, a gente não tem coragem de fazer aquilo que realmente importa, né? Que é a vontade de Deus. É fazer aquilo que Jesus nos pede, né? Nos evangelhos, meditar a vida de Jesus. Eu estava nessa meditação, olhando e vendo, né? Eu tenho certeza, meus irmãos, absoluta, que mesmo Jesus sendo Deus, ele nos 40 dias no deserto, ele não quis usufruir dessa, vamos se dizer, dessa graça, né, de ser Deus, para poder alcançar o coração de Deus. Eu tenho certeza que ele, de forma humana, de forma totalmente espiritual, assim como ele nos dá a capacidade de fazer, ele também quis, através da oração, da mortificação, através da renúncia dele mesmo, porque, poxa, seria muito legal para ele, por ser Deus, ir no deserto, ficar 40 dias dormindo e, por ser Deus, ele já ter esse encontro, né? Ter esse acesso ao coração de Deus. E é isso, meus irmãos. O celular acabou dando armazenamento cheio aqui, né? Tirei algumas coisas e para a gente poder concluir, então, que nós possamos fazer aquilo que Jesus nos pede, né? Abandonar o nosso eu, fazer as coisas que através da nossa conversação, através da nossa forma de agir, as pessoas consigam contemplá-lo dentro de nós, né? E para isso, meus irmãos, nós precisamos abandonar essa nossa autocomplacência, abandonar essa nossa murmuração, deixarmos de ser egoístas, como eu disse, né, antes. A gente precisa parar de olhar com olhar de dó e olhar com olhar de gratidão, porque é através de reconhecer, ali fez tantas coisas boas para nós, nós vamos conseguir sair de dentro de nós mesmos e transparecer essa graça, né? Então, que nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar a nossa vida de verdade, de uma forma que nós possamos buscar através do conhecimento, né, do Evangelho, da palavra, da meditação, da busca pelos sacramentos, crescer nessa vida espiritual. Então, é isso, né? O intuito aqui é realmente não é de crescer a página, porque, gente, tem um problema meu, um problema que infelizmente é algo meu, de conseguir fazer isso aqui todos os dias de uma forma, poxa, o cara grava todos os dias para você e tal. Não consigo. Mas eu quero deixar registrado aqui que através disso eu vou buscar guardar essas meditações, guardar tudo isso que eu estou refletindo, para que
quando vier o desânimo, quando vier a tristeza, quando vier o cansaço, porque vem para mim, vem para você, vem para todos nós. Então, que eu possa olhar para mim e falar, poxa, olha só, aquele dia eu meditei isso e realmente eu preciso mudar isso. Então, se você quiser acompanhar aqui, é claro, seja bem-vindo ao canal, se inscreve aí, deixa o like, comenta aqui para mim também o que tem sido difícil na sua vida, né? Que tem feito com que você também não progrida na vida espiritual, que você não forme, né, de certa maneira o seu caráter nesta ordem, né? Então, é isso. Tamo junto. Deus abençoe. Salve Maria.